Boa tarde a todos. Hoje o tema será direito à legislação em face das omissões das leis, ou omissão inconstitucional. Bom, é um tema muito polêmico, principalmente porque a gente tem uma Constituição Federal que deixou uma série de normas para serem regulamentadas a posteriores. Aliás, certas normas criam esse dever para o legislador de regulamentá-las. Aliás, as expressões típicas, conforme definido em lei, né, o que evidencia uma necessidade de infraconstitucionalmente termos normas para regulamentar e viabilizar a utilização daquele direito, né? O pleno gozo e garantia daquele direito. Agora, tanto as normas constitucionais de organização como aquelas propriamente ditas, né, que definem direitos, elas podem precisar de normas de regulamentação. E só para exemplificar essa questão do direito de greve dos trabalhadores, principalmente ligados a atividades e serviços chamados de essenciais, em que se aplica uma analogia a uma outra lei, porque não tem uma regulamentação específica, né? Bom, através do mandado de injunção, que é um instrumento, que é uma ferramenta, uma ação constitucional que visa a concessão de tutela para que, na falta da norma regulamentadora, se torne viável aí o exercício de direitos e liberdades conforme as prerrogativas lá estabelecidas. Pode ser prerrogativas ligadas à nacionalidade, à soberania, à cidadania, enfim. O grande X da questão, o grande busilis, é definir o alcance exato dessa tutela jurisdicional. E a gente vai abordar na nossa conversa de hoje os diferentes posicionamentos que o STF teve. Num determinado momento ele sempre teve um papel meramente declaratório, depois no outro momento ele se viu obrigado a editar propriamente essa norma, no outro, antes até de chegar à edição da norma, de dar um prazo razoável, e aí entra aquela discutibilidade do que vem a ser razoável, enfim. Bom, inicialmente, quando a gente teve a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a gente acreditou que bastava decretar a mora do legislador, cientificando aí o legislativo de que ele não tinha ditado a regulamentação devida, que aí, concedendo-se obviamente prazo regulado, que sanaria-se o problema. E aí a gente descobre que, por outro lado, não se sancionava, não se apenava nenhuma intempestividade do legislador. E mesmo a intimação ao legislativo estava com um viés mais de recomendação do que propriamente um ato intimatório, uma prerrogativa mais mandamental. Outra solução, que foi uma solução adotada com o evoluir do próprio mandado de injunção, foi a edição da própria norma faltante. Às vezes, no caso concreto, com uma eficácia restrita ao caso concreto. Agora, a gente viu recentemente, no mandado de injunção 107, sob a relatoria do ministro Moreira Alves, que o mandado de injunção ele não é, de fato, nem mandamental nem constitutivo. Na verdade, é uma declaração em que existe uma omissão inconstitucional, que se constata ali implicitamente a mora legislativa e se insta o legislativo a editar essa norma. Claro que é um posicionamento que era pouco eficaz, né? E hoje, quando a gente fala em omissão inconstitucional, dependendo da omissão, do direito fundamental que ele vem atingir, ele pode alcançar um dano muito grande, né? Bom, eu fiz um textinho que deve estar disponível lá no site, vale a pena lembrar o nome do site, que é o portal Investidura, www.investidura.com.br. O título do texto é Direito à Legislação em face das omissões da lei. Bom, a grande questão da omissão da lei é a gente pensar
se ela é lesiva à cidadania e ao Estado de Direito, caberá a responsabilização objetiva do Estado, né? É uma dúvida. E até a gente analisando esses julgamentos que a gente tem visto pelo STF, com relação ao princípio de separação dos poderes. Primeiramente, eu preciso focar na questão da evolução do constitucionalismo. Se antes eu tinha um constitucionalismo burguês, liberal, em que os direitos fundamentais se restringiam ao direito de defesa e de intervenção mínima do Estado, hoje eu tenho um constitucionalismo contemporâneo, que alguns até chamam de neoconstitucionalismo, que ele impõe um pouco mais do que apenas o direito de defesa. Há um direito a prestações, um direito de obter prestações positivas e concretas do Estado. Até Canotilho fala em prestações originárias e derivadas. Eu não vou entrar nessa seara, até porque seria um complicador doutrinário. Bom, a Constituição de 88, que aliás ganhou uma alcunha justíssima, a Constituição Cidadã, ela, quando completou seu debut, os seus 15 anos, ela veio já naquele tempo indicar que havia várias normas programáticas, várias normas precisando de complementação infraconstitucional. Então, e no dizer do próprio Canotilho, só para citá-lo novamente, era uma Constituição dirigente. Então, muito das políticas públicas, muito da intervenção do Estado, até na seara que antes era só notoriamente privada, foi viabilizada por meio da Constituição vigente atual. Bom, ensinou o Peter Harbely que é necessário aceitar, né, as contingências e as implicações de se considerar as chamadas normas fins, que é uma característica típica do constitucionalismo atual. Normas fins, por quê? Porque elas têm uma textura programática, né? Elas buscam construir, dentro do próprio ordenamento jurídico, um Estado democrático de direito, em uma série de possibilidades para a proteção da dignidade da pessoa humana e, enfim, claro, da cidadania. Nesse particular, a gente tem uma grande importância dessa ênfase à dignidade da pessoa humana, porque isso vai mudar todo o direito privado, vai mudar também o direito público e vai, de uma certa forma, fazer com que o judiciário tenha um papel mais importante na implementação e execução das políticas públicas no Brasil. Se há uma lei que concede direito a remédios a determinados tipos de pacientes, se há uma lei que concede um benefício fiscal a um determinado tipo de paciente, um determinado tipo de deficiente, temos que viabilizá-lo, esse benefício, temos que concretizar esse acesso ao benefício. É interessante a gente até voltar a Canotilho, porque quando ele fala em direitos fundamentais, secundários ou derivados, ele fala que há um direito fundamental de acesso a prestações e direito de utilização das prestações, ou seja, aquele que permite apenas a pessoa desejar em acessá-lo e daí obter, né? E aquele de efetivamente utilizar. O que há uma pequena diferença, mas que na falta da norma regulamentadora, é óbvio, fica completamente destruída a proteção ou a tutela dada pela norma constitucional. Bom, outra coisa importante, a gente não pode acreditar que o grande equívoco está no dirigismo da vinculação normativa ou dirigismo da Constituição. Na verdade, o grande equívoco está na ausência da responsabilidade dos órgãos estatais que são normativamente vinculados. Então, se há uma regulamentação, se há uma necessidade de se efetivar determinados direitos que aguardam regulamentação, essa inércia deliberante, isso sim pode promover aí uma responsabilização objetiva do Estado. A eficácia das normas constitucionais, em face dessas omissões legislativas, fica muito comprometida, principalmente porque eu tenho a necessidade
de direitos subjetivos constitucionais uma certa urgência, dependendo do caso concreto, é a vida da pessoa que está em julgamento, está em pendência. Outra coisa importante é que a gente tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, lá no artigo 5º, inciso 35. E então é óbvio que, por isso mesmo, a gente não pode acreditar que a Constituição está reduzida a um texto que confere os direitos e a concretude fica filosófica ou meramente retórica. Então não, é evidente que a anomia, a falta da lei devida, da norma devida, gera aí um óbice por um exercício eficiente dos direitos constitucionais e torna a Carta Magna e torna a lei constitucional inoperante, inócua, né? Não há democracia sustentável se eu não tenho uma superação, uma supremacia absoluta, material e formal da Constituição. Aliás, não há Estado de Direito se eu não acredito e cumpro as leis. Não há possibilidade. Bom, o desrespeito aos direitos constitucionais, tanto que se efetivam para a ação governamental, como pela inércia, é perigoso, porque, na verdade, a gente tem um novo desafio, porque, além das normas propriamente ditas, nós temos os princípios constitucionais, que também precisam encontrar uma regulamentação satisfatória e capaz de cumprir a mensagem constitucional, o comando constitucional. Outra coisa importante é que, além do comprometimento da força normativa da Constituição, existe uma erosão da consciência constitucional. Se a norma mais importante, no ápice da pirâmide, ela não traduz concretudes em direitos, em faculdades, em direitos fundamentais principalmente, é evidente que nós temos aí um perecimento do ordenamento jurídico como um todo, até porque se a norma mais importante não é observada e cumprida, imagine os demais. O ministro do STF, Celso Mello, ele ressaltou: o poder público, quando se abstém de cumprir total ou parcialmente o dever de legislar, imposto em cláusula constitucional de caráter mandatório, infringe com esse comportamento negativo a própria integridade da lei federal, da lei fundamental, estimulando no âmbito do Estado o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. E teve outra oportunidade também no mandado de injunção 1967, também da relatoria do Celso de Mello. Trata-se de mandado de injunção que objetiva a comatação de alegada omissão estatal no adimplemento de prestação legislativa determinada no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição da República. A parte ora impetrante enfatiza o caráter lesivo da omissão imputada ao senhor presidente da República e ao Congresso Nacional, assinalando que a lacuna normativa existente, passível de integração mediante a edição da faltante lei complementar, tem inviabilizado o seu acesso ao benefício da aposentadoria federal especial. Esse senhor presidente da República, a autoridade impetrada, encaminhou informações prestadas pela douta Advocacia Geral da União, propugnando pela denegação deste mandado de injunção. Sendo esse o contexto, cabe verificar que se revela admissível ou não na espécie o remédio constitucional do mandado de injunção. Como se sabe, o writ injuncional tem por função processual específica viabilizar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas diretamente outorgados pela Constituição da República, em ordem a impedir que a inércia do legislador comum frustre a eficácia de situações subjetivas de vantagem reconhecida pelo próprio texto constitucional vigente. Então, veja, a importância do mandado injuncional, ele até fortalece a eficácia normativa da Constituição e prevê a viabilidade, né, o acesso ao direito que sem aquela utilização fica completamente impossível. Bom, outra coisa importante
Quando que o direito à legislação pode ser invocado? Primeiro, eu tenho que ter aí a previsão dentro do próprio texto constitucional. Então, eu tenho uma norma que declina um direito individual, que declina um direito coletivo e que declina ali a possibilidade de eu usufruir desse direito. E aí, a função de legislar passa a ser ou do legislador comum, infraconstitucional, ou até, quem sabe, do legislador qualificado, né, com normas complementares, dependendo da área onde se aplique. Outra coisa importante é a gente perceber que os instrumentos jurídicos constitucionalmente previstos e determinados, como a ação direta de inconstitucionalidade e o mandado de injunção, são instrumentos diferentes. Até é muito importante, no meu texto eu trouxe um quadrinho, explicativo. Por quê? Porque uma coisa é a ação direta de inconstitucionalidade, tá? É uma ação que vai promover um controle abstrato da constitucionalidade, que vai inclusive acarretar um processo onde não há litígio, tá? O processo é objetivo. Então, a lide, na sua acepção libiana, ela não existe, tá? Eu tenho meramente requerente. Eu vou aferir, de forma abstrata, a constitucionalidade ou não, ou da omissão, e vou ali, através daquele processo objetivo, tutelar aquele direito objetivo, aquele onde está em jogo o interesse público, a proteção do próprio ordenamento jurídico. Então é diferente. Então, quando eu tenho a inconstitucionalidade pela omissão, o Estado, no seu processo legislativo, deixa de emitir a norma regulamentadora. Então eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada que pressupõe o dever constitucional de legislar. E esse dever constitui uma obrigação jurídica incrível que a ela não se combina uma sanção específica. E aí o judiciário constitui o legislativo em mora, geralmente dando um prazo razoável, a maioria das vezes são 30 dias, para que seja tomada a providência da edição da competente norma ou lei. Veja, eu tenho uma inércia essa observada num tempo razoável de qualquer dos poderes do Estado. Pode ser do Legislativo, pode ser do Executivo, pode ser até, quem sabe, as normas de organizações internas do Poder Judiciário. Veja, tenho ainda que pode haver uma omissão total ou absoluta, como a parcial ou relativa. Aliás, como exemplo clássico de omissão parcial, é aquela com relação ao salário mínimo, que também já passou pelo crivo do STF. Tecnicamente falando, o valor do salário mínimo oficialmente colocado hoje, ele não está realmente em sentido vertical, competente totalmente para prever o sustento do trabalhador e sua família de forma digna. Então, pelo menos parcialmente, temos aí uma omissão inconstitucional, né? Outra coisa importante é diferenciar omissão de lacuna de lei. A lacuna ela pode ser suprimida, complementada, colmatada pelos mecanismos previstos pelo artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil. Analogias, bons costumes, princípios gerais do direito, equidade. Aliás, a equidade só quando a lei expressamente prevê. Enquanto que a omissão ela só é sanável por mecanismos políticos jurídicos, como o mandado de injunção, ou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Agora, o mandado de injunção, como remédio constitucional, ele é tanto quanto o habeas corpus, o mandado de segurança. Não se admite, aliás, em mandado de injunção, nem na ação direta de inconstitucionalidade, medida liminar, mesmo que o pronunciamento de urgência queira a antecipação dos efeitos práticos. Não é possível. Veja, então há uma diferença muito grande, principalmente porque no processo objetivo a eficácia, até porque se fala em interesse público, será erga omnes, enquanto que no processo subjetivo eu tenho uma eficácia inter partes. Então, quando se emite determinados pareceres,
determinadas sentenças, determinadas decisões, naquele processo subjetivo eu vou ficar restrito ao caso concreto, aos litigantes em questão. A importância da gente perceber a diferença do processo, que a lide é um elemento acidental do processo. Veja, nem todo processo tem lide, mas a ausência da lide, a ausência do litígio, implica em efeitos processuais diferenciados. Daí é importante nós entendermos essa questão. Bom, já para a gente começar a encerrar, eu venho aqui também agradecer principalmente a colaboração do professor e doutrinador Luiz Guilherme Marinoni, Ingo Wolfgang Sarlet e Daniel Mitidiero, que me enviou o livro é maravilhoso, é o curso de Direito Constitucional da editora Revista dos Tribunais, que aliás eu recomendo a leitura, lá na minha coluna Resenha Jurídica. É importante também a gente perceber que a gente não pode depender, no caso da omissão inconstitucional, a falta de definição de direitos ou de mecanismo de usufruir desses direitos, eles comprometem não só o Estado de Direito, como a questão da democracia, né, da questão da cidadania. Por isso, a diretividade constitucional assume cada vez mais um viés crítico e próximo ao que a gente chama de moralmente reflexivo, né, onde não há lugar para plena discricionariedade legislativa. Eu ouso até dizer que nem há lugar para discricionariedade plena em qualquer dos poderes da República. Bom, importante a gente ver na doutrina alemã, por exemplo, a noção de omissão legislativa, né? Que ela surgiu exatamente na seara dos direitos fundamentais, principalmente quando se localizou, né, o não fazer do legislador. Aliás, a doutrina alemã, até pela história que ela suportou, ela veio muito bem entender a importância do Estado de Direito. Muito além até do mero positivismo clássico e muito além até do mero cumprimento absoluto do que está previsto em lei. Bom, o Gilmar Mendes ressalta que o próprio sistema constitucional assume a existência de pretensão à educação, aí a edição de atos normativos à vista de instituição de instrumentos capazes e destinados a esse controle judicial da omissão legislativa. Então é importante haver esse controle, é importante a gente ter como colmatar e viabilizar essas omissões. Outras obras que merecem destaque, além dessa que eu já falei há pouco, é a do Marcelo Andrade Catone de Oliveira, Tutela Jurisdicional e Estado Democrático de Direito, e também, que é da Del Rey, da editora Del Rey, de Belo Horizonte, e de Jorge Rage, né, que é da Brasília Jurídica, que fala da omissão inconstitucional e direito subjetivo. Veja, a competência legislativa é uma responsabilidade imposta ao legislador. O judiciário, quando vem emitir a regra, é uma excepcionalidade. E também o faz diante da inércia, mesmo diante a recomendação para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, para o Legislativo se pronunciar. Então também não deve ser a primeira medida. Obviamente isso já se pressupõe que se deu prazo razoável, que tudo foi feito e mesmo diante disso prevaleceu a competência legislativa incumprida, inobservada. Então a concretização da lacuna gerada, né, o defeito legislativo, né, converte-se aí em dever de legislar. Discute-se aí a questão da responsabilização objetiva, sempre haverá essa responsabilização objetiva, é discutível e eu acredito que nem sempre haverá. Mas toda vez que a regulamentação está explícita e claramente prevista no comando constitucional, sim, existe o dever constitucional de legislar. E mais, o descumprimento reiterado
pode até desqualificar não só a eficácia constitucional, como desqualificar o cidadão e a cidadania que busca o acesso ao direito, então consagrado na lei fundamental. Bom, para terminar, eu queria fazer uma referência do Ork, quando ele fala de regras e princípios jurídicos, e mais ainda sobre diretrizes políticas, porque nós temos ouvido críticas severas dizendo que há uma politização crescente nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo acabei de ver na internet que um ministro joga farpas, troca farpas com um ex-presidente do mesmo tribunal. A única coisa que me preocupa não são as farpas nem as faíscas, não. Eu fico preocupada com a importância daquela Suprema Corte, que é um tribunal constitucional, e mais ainda, com o alcance que esses julgamentos têm, não só na história do país, mas na cidadania brasileira. Então, mais do que figuras pessoais, mais do que fogueira das vaidades, a preocupação, na verdade, é a gente lutar para que o Brasil, a cada dia, realmente se torne um Estado democrático de direito. E em que as instituições, em que o poder público realmente não seja carecedor de fé, né, seja desmerecido, né? Nós estamos chegando a um tempo que nós duvidamos da legalidade, né? O princípio da legalidade é um bastião, é uma pilastra central do Estado Democrático de Direito. Sem ele, não há como acreditar em outros princípios como a igualdade, liberdade e uma série de coisas. Então, na verdade, uma vez iniciado a edição da norma pelo Poder Judiciário, depois de todas as tentativas de fazer que o processo legislativo venha tomar seu curso no seu poder competente, que seria o poder legislativo, não acredito aí haver um ferimento, uma violação do princípio de separação de poderes, até porque nós já ultrapassamos a fase de crenças absolutas, tanto do positivismo clássico como da separação clássica e absoluta dos poderes, como também já ultrapassamos a fase de acreditar direito privado, direito público, né? Direito objetivo, direito subjetivo. Então essas divisões estão muito mais tênues, muito mais sutis, até porque com a evolução normativa do direito, isso a nível mundial, e pela importância do Estado na sua intervenção diária na vida do cidadão, é indispensável que se materialize concretamente aquilo que é previsto dentro da Constituição. Eu queria agradecer a todos mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.